Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Terceiro dia. Para quem vai assistir pela primeira vez, estamos numa maratona de 5 mensagens. 5 atitudes para ter uma mentalidade do reino. Preguemos a primeira, pense grande. A segunda, pense como um. E agora a terceira, pense na eternidade. Você já se imaginou como é a eternidade? Ou como que Deus quer que você viva desde já para que essa eternidade possa começar aqui? Vamos ler alguns textos que falam sobre a eternidade e que essa eternidade venha já ser real, desde já, né? Mas para que isso possa acontecer, Deus tem que fazer parte dessa eternidade na nossa vida, desde já, entendeu? Não quer que você passa dessa para outra para viver a eternidade. Vamos ler algum texto aqui para a gente entender um pouco melhor o que Deus quer de nós, tá? Pense na eternidade e pense naquilo que é importante e é eterno. Nós temos que pensar naquilo que é importante, né, que é a eternidade, né, e naquilo que é eterno. Lá em João, capítulo 14, versículo 23, vai dizer assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, para que você viva uma eternidade, né? E para que você tenha essa mentalidade do reino desde já, Jesus fala aqui que a gente tem que guardar a palavra dele. E a palavra dele, quando a gente ouve a palavra dele, e essa palavra ela gera em nós um sentimento de que nós não somos daqui, mas que estamos aqui já vivendo essa eternidade, né? E ele fala assim: e se a minha palavra e o meu Pai o amará. Aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você quer uma eternidade desde já, você tem que amar a palavra de Deus. Porque quando você ama a palavra de Deus, Deus já faz que essa eternidade viva dentro de você. O que Deus está falando aqui? Que Ele vai fazer morada dentro de você para que você se sinta, né, já eterno. Que você não tenha medo do que vai acontecer agora, ou daqui 10 minutos, ou amanhã, ou depois da manhã. Você vai se sentir como você nunca vai morrer. Entendeu? Você não vai ter medo do dia de amanhã. Vamos ver outros versículos que falam sobre a eternidade, né? E essa presença de Deus, né? Que a gente tem que buscar a presença de Deus. E a presença de Deus vem através de ouvir a palavra dele, né? Vamos ver lá em Mateus 28. Vamos ver lá o que vai falar em Mateus 28. Mateus 28. Vou procurar aqui. Mateus 28. 19 e 20. Vamos lá. Portanto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Então aqui, ide por todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ensinando a guardar todos os mandamentos, que na verdade não é só os 10 mandamentos. A Bíblia aqui em Levítico vai falar que tem 613 mandamentos, é equivalente a 613 ossos que você tem no corpo, que eu também tenho. Cientificamente é comprovado isso aí, tá? Então, para que Deus esteja conosco até a consumação do século. Então Deus quer que Ele já vive dentro do teu coração, né, desde já. E Ele vai ficar com você até a consumação do século, para que a nossa alegria, né, a sua alegria, seja completa nele. E que você não sinta falta de nada, né? Que essa eternidade, que essa presença de Deus possa já estar dentro de você. E toda situação que vier, né? Deus está com você. Vamos ver outra aqui, em Mateus 1, 23. Vamos lá, Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzindo, é Deus conosco, né? Aqui, Deus promete que a Virgem dará um filho, e o nome dele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Esse Deus conosco aqui é o Deus Espírito Santo, né? Que a palavra, Jesus quando subiu os céus, fala assim, eu vou e vou rogar ao Pai para que envie o Consolador, e vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, né? Que seja cheio do Espírito Santo, porque no passado, na época dos profetas, de Elias, do próprio Moisés, Abraão, Jacó, Eliseu, o Espírito vinha sobre essas pessoas e depois ele saía. Ele não ficava constantemente dentro das pessoas. Ela vinha, realizava a obra e saía. Hoje não. Hoje, se você aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, Ele vem e habita dentro de você. E essa paz que excede todo entendimento, né, é o próprio Espírito Santo que te dá. Você entendeu? Nada, você nem pode comprar isso aí. Isso aí automaticamente. Você aceitou Jesus como único Senhor Salvador, essa presença de Deus, ela desce dentro de você, né? Igual fala lá, ide a todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Se você creu em Jesus Cristo, desceu nas águas, né? Está escutando a voz de Deus, o Espírito Santo automaticamente faz morada em você, você já não sente falta de nada, né? E se está sentindo falta de alguma coisa, está ansioso, está sentindo algum vazio, é que você tem que procurar mais a Deus, ler mais a Bíblia, jejuar mais. Não é que eu estou cobrando de você não, é que para que a presença de Deus se manifeste em você, você tem que querer, você tem que largar as coisas do mundo e se achegar a Deus. Talvez, Alex, eu não vou em igreja, eu não quero ser religioso, né? Eu não quero me envolver, mas a Bíblia fala, entra no teu quarto e tem uma experiência com Deus, fala, Deus,
estou aqui, não conheço a tua palavra, não conheço a Bíblia, né? Estou procurando a conhecer você, se revela a mim. E no momento certo, Deus vai se revelar a você, tá? Lá em Josué 1, capítulo 1, versículo do 5 ao 9, vamos ler lá, vamos ver o que vai dizer lá, Josué. Isso nós já acha aqui rapidinho. É Josué. Vamos lá. Vai falar assim, ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E não te deixarei, nem te desampararei. Desampararei. Então aqui, o que Deus está falando para nós? Como ele foi com Moisés, né, que o Espírito naquela época descia sobre as pessoas e ali, né, Deus usava aquelas pessoas para conduzir aquele povo, né, usou Moisés como líder para conduzir aquele povo. E ele fala assim, como fui com Moisés, eu serei contigo, né, nas aflições, nas lutas, nas angústias, né, no medo, na vitória, na alegria, eu serei contigo, né? 6. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Ele está pedindo aqui para que Josué se esforçar, né? Como ele jurou aos pais dele, né? Ele vai dar essa terra. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Vamos ler o 8 agora e o 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Desculpem. Então aqui, Deus está orientando Josué, para que ele meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e para que ele obedeça os mandamentos e não desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque a presença de Deus estará com ele, né, para guiar ele e aquele povo até a terra prometida, né? O que nós estamos falando aqui não é das 5 atitudes de ter a mentalidade do reino, né? Deus não está reinando desde de Noé, né? De Noé para cá, Deus já começou o reino dele, entendeu? E ele vem usando as pessoas para conduzir outras pessoas, né? Deus nunca deixará seu povo sozinho, né? Sempre ele vai ter, a Bíblia fala reis e sacerdote, né? Hoje nós somos declarados na Bíblia como reis e sacerdote diante de Jesus Cristo, né? Então, Josué conseguiu levar esse povo até a terra prometida, né?
E ainda ele chegou lá, mais Calebre, e eles escolheu a melhor parte, né? Que Deus, que Moisés, Deus tinha prometido para Moisés e Moisés prometeu para eles. Vamos ver lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 3 e 5. Vamos ver o que vai falar lá em Zacarias. Meu Deus. Zacarias. Zacarias é um livro pequeno, então é difícil de achar, mas eu já achei. Calma aí que nós já está acabando. Vamos lá. Assim diz, vamos lá, Zacarias 8, versículo 3, 4 e 5. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa das suas muitas idades. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Então aqui, o Senhor, né, ele tem uma promessa para Israel, que é fazer Israel voltar para a terra dele, né? E que nessa terra vai ter velhos, crianças, né? E correrão pelas praças, brincarão as crianças, os velhos andarão com bordão, né? Isso aqui é a promessa que Deus tem para Jerusalém, né? E Israel, essa promessa aqui já se cumpriu. Em 1948, Israel se fez como um país, né? Foi decretado, e foi até um brasileiro que deu a palavra final, não sei se foi o João Aranhas, eu não sei qual brasileiro que foi. Ele que deu a sentença final para que Israel se tornasse eles tivessem um pedaço de terra deles, né? Eles não tinham um país, né? Agora eles são um país, eles são uma nação. Acho que tem 7 ou 8 milhões de habitantes já Israel. Então, essa palavra aqui já se cumpriu, porque de 1948 para trás, você lembra que Hitler matou 6 milhões de judeus lá na Alemanha? E depois daquele massacre da guerra de 45, foi decretado que Israel tivesse o próprio país deles e que eles voltassem para lá. E eles já se passaram 70 e poucos anos, já está andando quase 80 anos que eles estão lá. Né? Tem guerra? Tem, mas a cidade está crescendo. Os velhos estão se envelhecendo na cidade, as crianças estão brincando nas ruas, nas praças. Né? Essa palavra aqui, de Zacarias, né, que Deus queria que cumprisse, já se cumpriu aos nossos olhos. Olha que lindo. Então, o título de hoje é que nós temos que pensar na eternidade. Mas pensar na eternidade com a presença de Deus. Jamais deixar a presença de Deus. Tá? Eu deixo essa palavra aqui para vocês. E que você possa ter um bom dia, uma boa noite. E amanhã nos veremos aqui novamente, em nome de Jesus, trazendo a quarta, né, que é pense na cruz, e a quinta, pense de uma maneira próspera, né, porque o povo de Deus é um povo abençoado, o povo de Deus é um povo próspero, né, o que é prosperar? É crescer todo dia um pouco.
Entendeu? Isso que é ser próspero. Porque Deus te fez rico. Deus não te fez pobre. Deus te fez rico. Rico, tão rico, que você tem 86 bilhões de neurônios na sua cabeça. É isso aí que é riqueza. E essa riqueza, quando você pratica ela tem que esboçar a sua volta. Você entendeu? Porque uma pessoa que não pensa, essa pessoa não é rica. Né? Para você materializar a riqueza, você tem que pensar, você tem que agir, né? Você tem que ter ação. Né? Então você é rico, você tem os neurônios, você é igual a eu, você é igual a Deus, Deus te fez mais semelhança dele. Você nasceu para governar, você nasceu para vencer e para dominar sobre todas as coisas. Por isso que eu estou aqui, entendeu? Não só para te incentivar, mas incentivar a mim também. Porque a palavra de Deus é vida, e vida é com abundância. Entendeu? Quando a gente fala, isso traz vida para a gente. Né? E quando você fala com outra pessoa, né, ou ajuda outra pessoa, isso traz vida para você também. Então eu vou deixar uma frase bem pequena aqui. Não critique ninguém. E quando você critica, quando você julga a pessoa, você está fazendo pior do que ela. Você entendeu? Ajude ela, não critique ela. E se for para criticar, critique para falar, ó, isso tá errado, faz assim que vai dar certo. Entendeu? Mostra para ela o erro dela, entendeu? E faça desse jeito aqui, ó, que vai dar certo. Tá? Fique com Deus e amanhã estaremos aqui de novo, se Deus nos permitir. Tchau. Fui.